Boa tarde, pessoal. Boa tarde não, né? Já é boa noite. Já é boa noite. Olha só, é 7 horas aqui, 8 horas no Brasil. Então, 7h04, hoje dia 20 de julho. Então, aqui o José Carlos Maciel. Fátima Riff. Então, nós somos aqui os fundadores do CCB USA e mais uma equipe forte que está aí. O que eu quero dizer é o seguinte, estamos iniciando essa live. Quem está começando, quem vai vê-la depois, olha, segura e vê até o final, tá bom? Porque tem uma pessoa super importante, né, Fátima? Nós vamos entrevistar ele aqui e apresentar ele, né, para os nossos amigos e parceiros, compatriotas aí do grupo CCB, USA, né? O doutor José Jacir Leal, médico ginecologista, obstetra, escritor, palestrante de Curitiba. Uau. E foi um presente que Deus deu para nós na primeira edição do CCB USA. Verdade. E nós ficamos tão apaixonados por ele e pela palestra dele que nós convidamos que ele participasse desse segundo evento. Nem se nós quiséssemos assim, vamos colocar outras novidades, não teria como, porque os participantes do nosso grupo diariamente perguntando, né? E o doutor Jaci, aquele lá daquela palestra, o médico, ele volta? Sim, vai voltar. Foi uma surpresa muito boa. Então nós prometemos pro pessoal do grupo que ele iria. Isso. E nós somos muito gratos também pelo doutor Jaci por ele disponibilizar de estar conosco aqui esse ano de novo. Sim. Né, Fátima? E assim nós estamos cumprindo, né, o que nós prometemos para os demais do nosso grupo. Né? Ô, Eustália, não? Eu também quero conhecer você. Aliás, eu quero conhecer todo mundo. Eu adoro uma muvuca com um monte de gente, um monte de patriota. Aqui é a parede da minha casa. Essa é a parede da minha sala. Calvoso, meu amigo, meu amor. Todos os dias eu falo que eu amo esses meninos, que a gente trabalha junto. É muito bom, gente. O patriotismo, o conservadorismo nos conecta de uma maneira tão fraternal que a gente se apaixona por todos mutuamente, né? Aqui eu com o Zé Carlos. Eu me sinto a mãezona do Zé Carlos. É uma honra para mim, né? Sempre ter uma pessoa realmente... Né? Olha lá nossa amiguinha, né? Nessa linda, olha, linda Vanessa, mesmo, a Vanessa. Boa noite, Vanessa. Beijo, Vanessa. Ficou pronto os tickets, Vanessa. O Zé Carlos vai te entregar, tá bom, minha linda? Então, gente, o Dr. Jaci Leal, né, ele é um dos palestrantes. Nós escolhemos assim que nós achamos dos melhores, né, assim, do Brasil para estar participando, né, do Congresso Conservador Brasileiro. Será a segunda edição, né, agora no dia 12 e 13 de agosto, né, que vai ser aqui na cidade de Framingham, como foi o ano passado também. Iniciará aí no dia 12, no sábado, a partir das 2 horas. E domingo também inicia às 2 horas e com encerramento, eu acho que ali na parte da tarde, né? No Instagram. Terá encerramento à tarde. E tem como eu estou dizendo, nós sempre escolhemos assim, os melhores palestrantes da atualidade que nós achamos, né? Claro que tem alguns que a gente convida, mas eles não podem vir pelo motivo de agenda. Inclusive, ontem mesmo eu tive com o pastor Marcos Feliciano, e deputado federal, né? Foi convidado para estar aqui conosco também. Eu queria compartilhar. Desculpa aí, gente. Eu tô tentando compartilhar e tá com som. Desculpa. Vamos convidar nosso... Então, pessoas que não podem estar conosco, né? Mas que já prometeu também, como estava falando o deputado federal Marcos Feliciano, que no próximo ano, a próxima edição, ele estará conosco. E vários outros que foi convidado também, né? Só para vocês saberem, essa segunda edição, né? Nós temos o Dr. Jaci Leal, Cristina Graham, né? Marisa Lobo, temos Paulo Figueiredo, e o Marco Antônio, o nosso Superman. E com a participação de vários outros parlamentares, como José Medeiros, né? Eu entro ao vivo aqui. Eu não consigo mexer com o telefone do Zé. Eu falo que a Apple é o telefone dos comuns e o Samsung é dos mais espertos. Eu não sou muito esperta não, porque eu não consigo. Já está ao vivo aí. Ok. Então a gente vai chamar nosso querido amigo, doutor José. A gente pode falar, né, Zé? Claro, amigo, né? Claro. Porque é muito bom ter amigos. Muito amigo, E ele se tornou nosso amigo e pessoas que
veio o conhecimento que ele tem, né? A gente fica assim um pouco assustado, né? Ah, vamos ter essa pessoa. Quando ele chegou aqui, pessoalmente, é tanta humildade, conosco, gente. É a coisa mais pessoa linda. humilde, pessoa que a gente vê que está pronto mesmo para ajudar o próximo, né? Sim. E é esse também que é a determinação, o nosso objetivo dia a dia, de estar ajudando pessoas, né? Então, isso é muito Vê se ele já importante. chegou, não chegou, Doutor não? Jaci? Não, ainda não. Mas provavelmente ele está chegando aí. Ah, Sônia, eu sei, Sônia, é uma pena mesmo, mas Sônia, a gente vai enviar link para muitos e muitos amigos e você vai poder assistir no conforto da tua casa, tá bom, minha querida? A gente sabe dos seus compromissos, você tem você adotou uma menininha, né, uma cadelinha, a gente entende, mas você vai poder, você vai receber o link, você vai assistir no conforto da sua casa. A Sônia casa. está onde? Ela mora onde? Sônia, eu sempre esqueço onde você mora, meu amor. É em Michigan? Não me lembro. É porque só para o pessoal saber, né, nesse evento nosso agora em agosto, está vindo pessoas, né, do Texas, né, Nova York, Flórida, então é aqui no estado de Massachusetts, né? Mas não só o pessoal daqui, mas está vindo de vários estados, Sim. né? E claro, todos os palestrantes e parlamentares que estão Jacir vindo entrou. aí do Brasil, né? Doutor Jacir, o senhor pode pedir para entrar, por favor? Isso, estamos aqui, doutor Jaci, ansiosos para te ver, ansiosos para te receber aqui também, meu brother. Gente, quando o doutor Jacir chegou aqui, a gente não tinha noção sobre nada sobre ele. E consciência foi, assim, a maior surpresa que nós tivemos no nosso evento. Verdade. E aí a gente tem a honra... evento honra... da Cristina Graham, né? Doutor Jaci, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, doutor? Pelo jeito tá frio, hein? Tá muito frio aqui. Apesar que tá 13 graus ainda, mas já tá frio aqui. Ah, não tem um pingo de inveja, viu? Então vem preparado para receber um calorzinho aqui. O senhor vai chegar na época quente aqui, hein? Aqui é verão, hein? Aqui é verão. Aqui o senhor vai precisar de um ventiladorzinho portátil, viu? Que bom. Desculpe o atraso, porque eu preparei aqui no notebook e não sei por que não está entrando. Eu desconfiei, liguei meu telefone e encontrei vocês aqui. Então, o Instagram no notebook não está abrindo. Eu gosto de fazer no Facebook, no tablet ou no computador, porque assim tudo fica maior, né? Parece que mais próximo, dá para ver todo mundo. Mas eu também não sei fazer, não sei entrar não. Já no telefone é tudo muito mais prático. Eu tava falando assim que o meu telefone é da Apple, do Zé é da Samsung. A Apple, eu falo que é o telefone dos comuns, porque todo mundo sabe lidar com ele. Agora o Samsung, eu não tenho capacidade para mexer com o Samsung, não. Ô, doutor, apresenta-se para a nossa audiência linda que está aqui de Framingham, nossos amigos. Ok, eu sou Jacir Leal, sou médico, sou palestrante, sou escritor e adoro ajudar as pessoas, adoro estar convivendo com as pessoas. A gente tem corrido por muitos lugares para dar palestras, com um único objetivo, refletir. Acho que a gente precisa aprender a refletir, porque eu não sou dono da verdade, ninguém é dono da verdade, porém existem alguns caminhos, algumas linhas que a gente tem que pensar. Então eu sempre gosto de começar falando isso, as pessoas não precisam concordar sequer com o meu pensamento, com o que eu vou falar, mas sabe aquela história do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Eu acho um início muito legal para a gente ter, e não trazendo para o lado de religião, trazendo para o lado da filosofia mesmo, para a gente começar a pensar a vida, pensar o país, pensar as famílias, né? Estamos numa situação tão complicada e tão grave hoje no nosso país, eu não imaginei que ia passar por isso que a gente está passando aqui, e vamos continuar lutando, Então, eu gostaria muito, não sei onde está meu amigo... Roberto Medeiros, de Caneri, que ele falou que estaria aqui com a gente, mas eu entendo, porque a vida aqui na América é bem corrida, e e por causa do verão, você vê, ainda é dia aqui, as pessoas se estendem para trabalhar até 7, 8 horas da noite, porque ainda tem sol, então eu entendo.
Mas ele queria muito te conhecer nessa live, porque ele se identificou muito com o senhor quando o senhor começou a fazer o projeto da bandeira, levar a bandeira para passear no parque. E o Roberto, ele, desde depois do 8 de janeiro, ele começou a dizer isso para todo mundo. Ele faz lives, ele é muito famoso nas lives do Instagram, assim, e ele sempre falava, põe bandeira na sua janela, no seu carro, a gente não pode deixar nos calarem, nos sufocar, a gente não precisa fazer escândalo, mas a gente tem que se colocar. Sim. Entrou o Duda, ele é o português mais amado do Brasil. É o Duda. O senhor vai conhecê-lo pessoalmente também aqui. Ele vai vir no nosso evento, vai palestrar também. E ele é muito amigo do Roberto. E eles dois tinham essa vontade. O Duda, mesmo como português, ele apoiava as ideias do Roberto de colocar bandeira na janela, na frente do comércio e tal. E as pessoas muitas vezes não aceitavam. Tinham medo e tudo mais. Aí, quando ele viu o projeto do senhor, ele falou, não, quando vocês forem fazer live com ele, me convida. Mas, infelizmente, ele não chegou até agora. Então, o doutor Jaci, né, como eu já tinha falado aqui antes, nós estávamos conversando aqui, doutor. Para nós é uma honra, né, ter você aqui conosco, mais uma vez, na segunda edição do Congresso Conservador Brasileiro, e te agradecemos muito, né, pela disponibilidade. E é coisa que, igual eu falei com a Fátima, até mesmo se nós quiséssemos colocar outro palestrante no seu lugar, iria ser difícil. Por quê? Quando você veio aqui o ano passado, foi realmente uma surpresa para todos nós, né, todos os patriotas, de ver aquela sua mensagem ali e sempre comentando. E aquele médico? E aquele médico? Gostei demais e tal. E na próxima ele volta? Nós falávamos, vai voltar. Nós estávamos correndo um risco, mas confiando também no senhor. Então, por isso, eu sou muito grato, tá? Sim. E o senhor ter disponibilizado e estar conosco de novo. Estamos ansiosos aqui, sim, para te receber e todos os nossos também parceiros, né, do nosso grupo conservador aqui. Sim. Eu que fico feliz, até por mais que seja dia dos pais, eu vou perder de estar com a minha filhinha na escola, mas ela já sabe, não tem problema, ela acompanhou todo o exercício que a gente fez, tantas viagens, tantas ausências, né? Mas ausências necessárias. Eu não me arrependo de nenhum dia. E por mais que eu sempre falava, até na palestra eu comento, eu sempre dedicava o domingo à minha filha. Eu podia viajar a semana inteira, um domingo era da minha filha. E às vezes, claro, não tinha condições. Mas ela sabe, as crianças sabem o que os pais estão fazendo. Entende? As pessoas do bem, as famílias do bem, sabem pelo que a gente está lutando. Exato. E ela, conhecimento, né? E ela luta junto com o senhor, porque quando o senhor disse que viria, eu fui conhecer o senhor. E na sua página tem um vídeo dela cantando com uma bandeira nas mãos. Então, Sim. Quer dizer, a sua luta é a luta dela e vice-versa. Então, ela sabe o que o senhor está fazendo e entende. Isso é muito bonito. O senhor está só preparando uma mulher maravilhosa. Com certeza. E patriota, conservadora, cristã, e isso não vai nos calar. Inclusive, a gente... Às vezes as pessoas acham que aqui fora a gente está mais protegido, e está mesmo. Nós estamos protegidos aqui da tirania do que acontece no Brasil. E é por isso que a gente tem que fazer alguma coisa. Porque a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né, Zé? Que a gente ainda tem a Constituição Americana, que nos dá o direito da primeira emenda, e a terceira emenda garante... Não, a segunda emenda garante a primeira emenda. Então, assim, a gente tem que aproveitar e fazer o que a gente deve fazer. O problema é que aqui a Constituição não está sendo observada, né? Acabou. Então, a gente está numa situação tão... a gente está numa situação tão inédita que a gente tem que ir tateando com calma. Sim. Me permitem falar um pouquinho da bandeira no parque? Por favor. A ideia foi a seguinte, me chamaram para o 1º de maio para falar num caminhão na Paulista, eu sou aqui de Curitiba,
aqui no Curitiba, no Paraná, e eu fui para o 1º de maio para falar em cima do caminhão na Paulista. Sim. Só que eu tenho uma outra visão do mundo, eu tenho uma outra visão de vida. E quando eu cheguei lá, deviam ter o quê? Desculpa, eu não quero mentir, mas se tivessem 200 pessoas ali na frente, era muito. Acho que tinham muito mais policiais do que pessoas ali para estarem naquele 1º de maio, né, que é o Dia do Trabalho, que é famoso pelas manifestações na Paulista. E subiram várias pessoas no caminhão e falando sobre o governo, falando sobre o judiciário e criticando um monte. Quando eu subia no caminhão, e o meu pensamento para o meu programa Superconsciência Brasil, é olhar a população. As pessoas estão sofrendo. O número de suicídios está aumentando muito. A quantidade de pessoas tomando remédio para dormir, tomando antidepressivos, tomando ansiolíticos. Então, o meu foco de vida sempre foi, desde 2003, que eu dou palestras para ajudar as pessoas a raciocinarem, a se sentirem melhor. E eu olhei para baixo para o povo e falei, eu vim aqui falar de vocês. E nesse pensamento, que não é por medo, nem um minuto de medo, mas eu não preciso afrontar ninguém. Chega da gente falar do mal, eu não aguento mais as pessoas compartilhando foto do presidente atual, compartilhando, sabe, um monte de meme, um monte de coisas que é desnecessário. É uma energia negativa absolutamente desnecessária, ao meu ver. Respeito o pensamento das pessoas, mas eu acho que a gente tem que pensar em ajudar o povo a se sentir bem. Comecei a fazer algumas lives falando sobre autoestima, sobre relacionamentos de família, porque as famílias estão se divorciando, se destroçando. Então, eu estou nessa corrida. Estou dando essa volta para contar que comecei a ver que vários líderes de movimentos de rua de muito tempo aqui no Brasil, pessoas muito famosas, estão entristecidas porque as pessoas não vão para a rua. Então, esses líderes de pessoas, exatamente, o movimento vão para a rua, uma série de movimentos, eles estão vendo que as pessoas não vão, por mais que eles façam campanha e peçam. Falam que as pessoas estão com medo, mas eu digo, não é só medo, as pessoas estão decepcionadas, estão tristes e elas estão sem esperança, estão desesperançosas. Então, essa característica humana de se fechar em si mesma, e até pela questão do medo mesmo, eu pensei, poxa, se estão convidando as pessoas para ir para a rua e as pessoas não conseguem estar na rua, eu, naquela noite, era um sábado, conversando com o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança aqui, eu falei, olha, amanhã eu vou para o parque levar minha bandeira a passear. Eu perdi a conexão ou vocês estão ainda? Eu não sei se estão me ouvindo, se alguém puder escrever se está me ouvindo, que travou aqui. Pronto, não mexe mais. Eu crio Voltou? Voltou. Crio o link do... Ótimo. Pronto. Eu vou continuar falando, não sei que horas que vocês pararam de me ouvir. Mas, enfim, eu conversando com o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele falou, vocês têm que ir para a rua, vocês têm que ir para a rua. E eu argumentei justamente o medo, a desesperança das pessoas, a tristeza, que por isso eles não estão. E aí, naquela noite, era uma noite de sábado, eu falei, olha, gente, eu entrei na internet e falei, amanhã, no domingo, eu estarei às 11 horas da manhã no Parque Barigui, aqui em Curitiba, às 11 horas. Quem quiser aparecer, apareça. Eu vou levar a bandeira a passear. Olha, não é coincidência, eu não preparei isso aqui, a bandeira está no bolso da minha calça. Ela passa a semana inteira comigo. E o senhor põe ela aqui, né? Isso, no domingo eu levo ela a passear, eu levo na mão, eu ponho aqui, não importa. O fato é que eu fui no dia seguinte e estava chovendo em Curitiba. Eu fui de guarda-chuva, dei uma volta no parque com a minha bandeira. Quando eu cheguei num canto no parque, alguém ligou para mim. Onde é que você está? Eu falei, estou aqui, estava do outro lado. Então nos encontramos. Uma pessoa. Mas o que eu quero chamar a atenção é que eu não quero um enxame de pessoas andando comigo no parque. Eu não quero um monte de gente. Uma senhora se ofendeu, inclusive, porque quando mais pessoas foram no outro domingo, eles queriam cantar o hino nacional e cantaram, queriam fazer uma oração e oraram. Eu falei, gente, eu não quero, não é para trazer a frente dos quartéis para o parque. Pode
ser parque, pode ser praça, pode ser na tua rua. Aqui em Florianópolis já me falaram que estão andando na beira-mar. Esse movimento Bandeira no Parque está repercutindo em Curitiba inteira. Se você não pode sair de casa, pega por um momento a bandeira na tua mão. O que eu quero dizer? Eu estou tentando resgatar a identidade nacional, o teu orgulho, a autoestima nacional. Sim. Essa autoestima nacional, isso aqui é só um símbolo, é um pedaço de pano. Mas você, mesmo que tenha medo, na tua casa, pega a bandeira e fica com ela. Não é para mostrar para ninguém. Não é para sair no parque balançando a bandeira, aqui, chamando a atenção. A minha fica aqui, ó. Mas é muito importante entender o sentimento que gera no coração de cada um. Sim. Porque eu tenho uma tese. A imensa maioria das pessoas no mundo são do bem. Sim. A imensa maioria das pessoas são boas. Sim. Então, nós precisamos começar a resgatar essa autoestima, essa identidade nacional, um a um. E aí tornou-se o Bandeira no Parque. Cristina Grêmio, que soube que eu estava fazendo, já falou nos noticiários onde ela publica. Sim. Várias pessoas, isso aqui está pegando forte. Sim. Porque as pessoas estão entendendo a singeleza desse gesto, né? A pureza, a tranquilidade. E você não precisa se expor. Não é para ninguém se expor. Então, a gente queria saber também sobre esse projeto que está tá na boca do povo. Inclusive, eu ouvi a Cristina Grêmio e o Marco Antônio Costa falando há uma semana atrás desse projeto de Curitiba. Foro de Curitiba. Foro de Curitiba, e parece que tem um Foro do Brasil. Como é que é isso? Veja, quando nós tivemos a ideia de fazer o Foro de Curitiba, exatamente naquele momento nós soubemos de que estava abrindo o Foro do Brasil. Do Padre Kelmo e mais pessoas no Brasil, enfim. O fato é que não são concorrentes. Nós até pensamos, vamos nos aproximar para somar as características de cada um. Então, o Padre Kelmo está rodando várias cidades no Brasil para levantar o Foro do Brasil. Porém, Curitiba, você sabe que Curitiba ela ficou com um nome muito forte, né, da própria República de Curitiba. Quer dizer, Curitiba tem uma característica diferenciada no Brasil inteiro. Ela é reconhecida já há muito tempo por várias qualidades importantes. E o Foro de Curitiba, e eu quero dizer que é bem diferente do Foro de São Paulo, não, isso é bem diferente mesmo, né? Graças a Deus. Do Foro do Brasil, porque ele não nasce para afrontar nada. O primeiro comunicado que foi colocado, não, nasce o Foro do Brasil para afrontar o Foro de São Paulo. Eu falei, desculpe, se for para isso eu estou fora. E não é por covardia, por mais que eu falei, a gente não pode querer ser abatido antes de decolar. Mas o meu pensamento, e é autêntico porque eu já tinha dito isso antes, eu já venho trabalhando por isso, é ajudar o coração das pessoas. E como eu acredito que a maioria das pessoas são do bem, e nós somos a maioria, se você levantar as pessoas do bem, o mal vai ficando pequenininho. E o mal vai ficar tão pequenininho que desaparece. Então, o Foro de Curitiba, eles têm características importantes. Primeiro, as pessoas falam assim, nós temos que unir a direita. Eu falei, não, gente, desculpe. Nós não podemos unir coisas tão diferentes. Porque as pessoas, inclusive de direita, são conhecidas por uma questãozinha, às vezes, de ego. Existem muitas brigas por imaturidade. Por quê? Porque são pessoas que nunca tiveram... Enquanto alguns estavam trabalhando há mais de 50 anos para construir o que nós tivemos agora, eu estava no hospital salvando o nenê, salvando mães, eu sou obstetra. As pessoas estavam no comércio trabalhando, estavam nos escritórios. A gente não estava pensando nisso. Então, não é que a gente é desorganizado, nós estamos num sistema desorganizado. Então, o que eu falei, nós não podemos unir a direita, nós temos que aproximar os diversos grupos que existem no mundo inteiro. Então, o Foro de Curitiba nasce para aproximar os grupos, mas aproximar para quê? Para você ter capacitação intelectual, para você ter capacitação emocional, ter um campo pensante de estratégias que a gente possa lutar pelos nossos valores e por nossas pautas de uma maneira organizada e construir, o que eu tenho dito, nós precisamos construir em 15 anos o que fizeram em 50. Verdade.
por que que eu digo em 15 anos? Porque hoje eu sou obstetra. Eu sempre falo que eu vejo uma criança nascer, nunca vi nascer um bandido, um drogadito, um corrupto, um morador de rua. Nasce uma criança que vai construir uma mentalidade. Então, essa criança daqui 15 anos vai ter 15 anos. Então, eu digo que nós, em 15 anos, vamos construir a direita que o Brasil e o mundo merecem. Então, o foco do Foro de Curitiba é juntar seres pensantes para esta pauta. Eu não quero em nenhum momento discutir outro lado, o que estão fazendo, o que não estão. Não adianta a gente querer lutar de frente com pessoas que estão numa posição de força, entende? Mas a nossa força, por isso que o Bandeira no Parque é tão importante. A nossa força está nessa identidade de cada um. Então, se você resgata a autoestima, resgata as pessoas de bem, é ótimo. O foro vai acontecer dia 25 agora de agosto, aqui em Curitiba. A gente está batalhando pelo local para ter a parte mais segura possível. Fazendo os convites para palestrantes, nós já temos uma lista. Não está ouvindo? Está baixo. Abaixou o volume um pouco. Abaixou automaticamente o seu volume. Eu estou ouvindo vocês baixo, não sei porquê. Estou com bateria, estou com tudo aqui. Deixa eu ajeitar aquela. E aí, melhorou? Ainda estou ouvindo baixo vocês, não sei. Nós também estamos ouvindo o senhor bem baixinho. Não, estava excelente, só que abaixou de uma vez, né? Abaixou assim, do nada. Deixa eu ver aqui. Voltou. Isso. Voltou, melhorou. Não sei o que aconteceu. Então o foro ele não está para afrontar ninguém, não está para ficar criticando ninguém, entende? Porque eu acredito, estou falando eu, Jacir Leal, que as pessoas têm as dificuldades próprias. Sim. Inclusive, eu falo que está cheio de gente do bem dos dois lados. Se vocês lembram da minha palestra, tem um momento lá atrás, veja, lá no ano quando eu estive aí, eu já falei isso. Está cheio de gente do bem aqui, está cheio de gente do bem ali, aqui no bem, de todas as esferas. Porém, tem muita gente iludida justamente por não aprender a pensar. Se a gente ajudar as pessoas a pensarem, o nível de maturidade vai crescendo de uma maneira até automática. Sim. E esse nível de maturidade traz as pessoas para o bem, com certeza. Então, além desse projeto aí do Foro de Curitiba, eu acho que o pontapé inicial disso tudo também foi a cassação do Deltan, não foi não? Foi o quê, desculpa? A cassação do Deltan. Não porque a gente fez a cassação do Deltan foi um acidente de percurso, né? Um evento maravilhoso de apoio a ele e protesto. Não teve, porque como ele é daqui, tem as pessoas seguidoras dele, tudo bem, mas não teve impulso nenhum nesse sentido, né? São vários grupos que estão por aqui e nós estamos pensando, inclusive quando eu falei, nós temos que lutar por todos os injustiçados. Então, claro que existem as pautas objetivas que nós não vamos esquecer. A gente vai lutar por valores, lutar pelos injustiçados. Isso são todos. Então, o Deltan é um deles. Certo. Né? Certo. O senhor conhece alguém chamado Rock? Não, Alexandre, provavelmente. Ele já saiu. Tá. Não. Tá. Nós estamos, eu não sei se o Alberto Medeiros, mas aqui Isso aqui é chave. Faz tomando chá. Eu tô tomando chá também, assim, meu sonho é tomar café numa hora dessa, mas eu não consigo, eu não durmo, eu passo a noite acordada. Então, assim, se alguém precisar que eu chore no velório, é só me dar café que eu consigo varar a noite. Então, eu tô tomando um chazinho, porque na minha idade também a gente não pode abusar, né, doutora? Doutor Jaci, então, como eu já até comentei, que o tipo de palestra, né, que o senhor tem, ou seja, casou tão bem com o nosso projeto, porque o nosso projeto é realmente conscientizar pessoas, ajudar pessoas, né, falar a verdade que tudo acontece no Brasil, né, e porque, infelizmente, as notícias, né, das mídias hoje não dá para acreditar mais. E também a palestra sua, né, que é a superconsciência, né,
também é para estar orientando e conscientizando as pessoas, né? É importante. A Superconsciência Brasil nasceu por isso, né? Ela nasceu aqui numa mesa de restaurante, conversando entre amigos, quando eu falei, gente, tem muita coisa para ser feita, ou nós vamos ficar discutindo na mesa do restaurante cada vez que a gente se encontra, ou vamos tentar fazer alguma coisa. A pessoa que vai votar, ela precisa ser conscientizada. Eu lembro que a quantidade de pessoas que pensavam de um jeito, eu terminava a palestra, passavam a pensar de outro, foi gigantesca. E eu tentei levar essa palestra para vários locais, inclusive usei até o link de Framingham, da gravação que vocês fizeram, por mais que na gravação não aparecia tanto as imagens, mas até pessoas bastante grandes aqui no Brasil me ligaram, que ficaram encantados com a palestra. E qual que era o objetivo? Porque eu queria que cada um pudesse levar para sua casa o link da palestra para mostrar para a família. E isso aconteceu diversas vezes. Porém, a capilaridade que eu queria, por meio das igrejas, para que pudesse ser levado o raciocínio para as pessoas. Vocês lembram que na palestra eu não falava o nome nem de candidato nenhum. Não. Eu falo sobre humanidade. Só que quando eu termino a palestra, as pessoas sabiam o que votar. Então, né? é isso que o Zé Carlos falou, que eu concordo 100%, que nós temos muito em comum. Porque, assim, eu estava numa cegueira, politicamente falando, em todos os sentidos, e ausente da vida política. Eu não fazia questão nenhuma de aprender nada. E, de repente, quando eu comecei a tentar entender, querer entender, foi onde eu procurei conhecimento. E conhecimento é tudo. A partir do momento que eu procurei conhecimento, eu quis assistir o Brasil Conference da Harvard, porque eu queria entender o que era aquilo. E realmente eu assisti, me decepcionei. E a atitude que eu e o Zé Carlos tivemos foi a mesma que o senhor teve na mesa de um restaurante, de bar, com seus amigos. Nós também falamos assim, a gente não pode ficar só ali no Twitter, no Instagram, no Facebook. Olha como eles são cafajeste, olha o que ele falou, olha isso, olha aquilo. Então, a gente queria fazer alguma coisa diferente. E a gente também não estava mais... lógico que a gente tinha um candidato que representava aquilo que a gente acreditava. Então, nós batalhamos para elegê-lo e reelegê-lo. Mas a nossa intenção não é só isso, sabe? Não é só isso. A gente quer transformar pessoas, igual o senhor consegue transformar com a sua superconsciência. A gente aqui, tão pequenininho, mas a gente está tendo a oportunidade de trazer pessoas grandes para palestrar para uma população que estava no lugar que eu já estive. Sim. Na cegueira política, na cegueira da ideologia, não sabia o que era direita, o que era esquerda, não sabia que era... Só ficava que nem papagaio de pirata, fascista, genocida. É o que, né? Hoje você sabe até argumentar. E assim a gente continua aprendendo, né? Sim. Eu aprendi muito com... Todos os dias. Né? A gente aprende, mas a nossa intenção é criar consciência política. A gente quer, doutor Jacier, lógico que a nossa intenção é que as pessoas turn right, né? Fica pro lado da direita, mas eu até respeito se alguém entender tudo e falar assim, não, eu gosto da ideologia da esquerda, mas ela tem que entender o que ela gosta. Ela tem que entender o que ela está optando. Agora, ser um papagaio de pirata. Igual a gente vê aí na mídia, muitos meninos assim na rua entrevistando esquerdista. O que você está achando desses 6 meses do Lula? Muito bom. O que ele fez de bom? Fala um projeto bom que ele fez. Não lembro agora. Sabe? A gente quer tirar esse povo daí. Mas o problema é que muitos desses não querem sair. Porque existe uma reatividade humana, isto é, sou do contra e tudo certo.
Entende? Quer dizer, eu preciso ser do contra porque eu sou um revoltado com a vida. Então, por isso que eu digo, se essas pessoas crescem, elas deixam de ser do contra. E veja bem, você sabe que eu não digo o nome de candidato nenhum, porque exatamente essa foi a estratégia que a própria mídia utilizou o tempo todo. E o pior, a direita também. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Para mim, eu não sou bolsominion nem bolsonarista, mas eu adoro o Bolsonaro. E digo mais para vocês, ele é um cara perfeito dentro da imperfeição humana. Deixa eu tentar explicar onde eu quero chegar. Ah, mas ele tem defeito. Pô, quem não tem? Quer dizer, dentro da imperfeição humana, foi um presidente que você pode ver que nem a esquerda encontra nada de errado nele. Só que muita gente acredita nos erros dele. Por que eu estou dizendo isso? Vamos voltar ao que eu comecei a falar. Eu não tenho que pensar numa pessoa. Eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, parem de falar do Bolsonaro. Você tem que votar contra o aborto, contra a liberdade de presos, contra a liberação das drogas, a favor da herança, a favor da família. Então você pode fazer uma lista tremenda de valores de direita. Então, eu sou contra a liberação do aborto, sou contra a liberação das drogas, sou contra a liberação de presos, sou contra tudo que está acontecendo agora no Brasil, a falta de liberdade, a censura. Então, não é Lula ou Bolsonaro, é 22 ou 13. Só que, por mais que eu falasse, ninguém se tocava do que eu estava falando. Ah, mas o Bolsonaro derruba a farofa na calça. Aí ele come pizza na calçada. E eu não vou votar nele porque ele não tem uma posição como presidente. Cara, é loucura. Então, a mídia, sabendo disso, bateu direto na pessoa. E muita gente caiu nessa conversa. Entende? Então, ou a gente luta por valores, eu até falava assim, gente, e se o Bolsonaro morrer, acabou então o nosso movimento? Acabou a direita? Acabou a direita? São coisas, são coisas completamente diferentes. Então, nós temos que lutar pela maturidade das pessoas. E essa ingenuidade que levou a esse caos. Agora, também, muita gente, por mais que tenha aquelas pessoas que foram enganadas pela esquerda, tem gente que não foi enganada pela esquerda, votou na esquerda com consciência, mas não votou no comunismo. Né? Então, a coisa está se tornando tão grave que as pessoas estão assustadas. Mas, assim, o que eles acreditavam? Em Papai Noel? Eles votaram... Sim, as pessoas acreditam... As pessoas são treinadas pela Globo há tantos anos. Elas têm que acreditar na ilusão. Nós precisamos aprender a pensar. Ô, doutor Jacir, eu quero te apresentar o Roberto Medeiros. É prazer. Prazer, Roberto. Ele é um parceirão meu e do Zé Carlos aqui. Nosso braço direito, nosso braço esquerdo, nosso pescoço, sabe? E cheio de experiência. E ele mora no estado vizinho aqui. Está dando um apoio muito grande para a construção desse segundo evento. E está trazendo pessoas incríveis, amigos dele, como José Medeiros. Fala aí, Roberto, você fala melhor. Quem são os seus amigos? E é ele que, antes do senhor, fazia aquela história de bandeira e apanhava, viu? Apanhava porque a direita é muito birrenta, viu? É birrenta. Então, assim, primeiro, boa noite, gente. Boa noite, Flávio. Desculpa, eu cheguei agora um pouquinho, foi só tomar um banho correndo e estou um pouquinho atrasado, desculpa. É porque eu estava trabalhando, que eu vou fazer uma cirurgia amanhã, então estou tentando colocar tudo nos eixos para os meninos trabalhar amanhã e muita coisa que eu tinha que fazer. Desculpa, mais uma vez. A gente convidou várias pessoas para ver, né, que aceitaram, o deputado Zé Medeiros, o pastor Jair está vindo, o ex-senador Gali, o deputado Abílio Brunini, o Thomas Korontai está vindo aí do Sul. A gente convidou também, para confirmar, o Magno Malta. O Zé Trovão ia vir, mas acabou, né, Fátima, de falar para a gente que não pode vir antes de ontem, por algumas razões. Então, a gente está tentando trazer o máximo das pessoas
que a gente pode, né, para esse evento, que eu acho que é muito importante. A Fátima e o Zé Carlos estão de parabéns por tudo que eles estão fazendo, estão fazendo por esse evento, o ano passado e esse agora. Então, é para mostrar realmente às pessoas que aqui os brasileiros fora do Brasil, não só aqui nos Estados Unidos, que eu acho que a maior quantidade de brasileiros fora do Brasil nos Estados Unidos, então de 1.800.000 brasileiros, mas na Europa, né, na Oceania, Canadá, todos os lugares, a gente está sempre em contato. Esse evento vai ser muito importante. A gente vai tentar transmitir ele, né, Fátima, para o mundo inteiro, colocar ele ao vivo no YouTube, né, em todos os canais nossos do Instagram e tudo, para apoiar. E então, já sei, a Fátima tinha me falado um pouco do trabalho do senhor no Brasil, o que é muito louvável. Essa ideia de colocar as bandeiras de camisa amarela, de camisa verde e amarela no Brasil, isso é importantíssimo. A gente vem batendo essa tecla há muito tempo. Que o Brasil recupere e pare com esse medo, essa paranoia de que se sai verde e amarelo no Brasil, colocar uma bandeira das folhas, vão ser perseguidos. Acho que o Brasil é muito maior do que essas pessoas estão tentando nos perseguir, nos calar no Brasil. Então, eu apoio 500% do que você está fazendo. A gente fala isso há um bom tempo. Eu estava escutando a fala do senhor agora sobre o Bolsonaro, que é uma pessoa que todo mundo é doido com ele. Nós tivemos com ele algumas vezes. Ele fez mais do que muita gente, né, sonhou em fazer pelo Brasil. Todo mundo concorda com isso. Mas a gente tem que fazer algumas críticas de vez em quando, sim. Ele não é uma pessoa perfeita. E a gente vai continuar apoiando ele, qualquer candidato que seja razoável, né, tenha credibilidade, que ele apoie. A gente vai continuar apoiando, é óbvio. Mas eu acho que não só ele. Desculpa, meus cachorros. Eu acho que não só. Minha filha chega e se achou que mas não só ele, qualquer outra pessoa que venha apoiar os movimentos do Brasil, né? A gente faz isso com consciência, não é só por idolatria, é só baseado em um nome, ou só baseado em partido. A gente tem que ter mais consciência que isso, eu acho. Sim. Então, doutor Jacir, quando nós fizemos aquele primeiro evento, né, que eu falei para o senhor, foi baseado numa indignação. E a gente já tinha estado conectado através de grupos de WhatsApp. A gente fazia muitas reuniões nas casas. O senhor lembra da Ana Maria, que o senhor ficou, inclusive, hospedado na casa dela uns dias, o senhor lembra? Sim. Ela está até aqui na live, uma parceirona linda. Então, a gente fazia muitas reuniões e a gente começou ali a aprender o que era política, porque a gente não sabia o que era política. Então, a gente está engatinhando, a gente erra muito, porque a gente é muito criança ainda, mas com todos os erros, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas vaidades e egos, uma das coisas que eu mais amo em nós da direita é um amor mútuo que nós temos um pelo outro. A gente... eu me lembro de uma menina que ela tem uma página no Instagram que ela chama, acho que Thalita Feitosa, não lembro. Quando eu conheci o trabalho dela, eu conheci justamente porque ela fez um meme e eu me identifiquei. Eu estava tão assim, né? Que ela falava assim: Bolsonaro, o que você está fazendo com nós, Bolsonaro? Eu tô de um jeito que eu não posso ver ninguém de verde e amarelo. Eu já quero abraçar, já quero levar para minha casa, já quero fazer um franguinho com quiabo. Eu falei assim: nossa, eu tô muito identificada, porque eu tenho quase 5.000 seguidores e sigo todos eles no Facebook, que eu nem sei o nome, mas se tiver a bandeira do Brasil, eu já estou convidando para ser meu amigo. E é isso que o senhor está fazendo, é isso que o Roberto quis fazer. As nossas cores, por que as nossas cores estão ofendendo tanto eles? Porque as nossas cores, elas têm criado uma conexão entre pessoas que nunca se viram, nunca se falaram, nunca se conheceram, mas essas cores estão nos conectando. E isso tá afligindo eles, e eles querem tirar isso da gente, mas a gente não pode deixar tirar. Você sabe que quando
a gente sabe que quando a gente tem um problema sério na vida, a gente tem uma frase que diz assim, volta ao básico. E esse voltar ao básico é justamente o movimento Bandeira no Parque. Aham. Entende? Voltar ao básico veja que ela não tem nem haste, não é nada. É você tirar do bolso uma bandeira em qualquer lugar que você esteja na terra. Eu espero que esse movimento no parque, Bandeira no Parque, comece a pegar aí nos Estados Unidos também. Porque aí eu falo assim, eu vou às 11 horas. Tem pessoas que falam, mas eu não posso nesse horário, estou no culto, estou na igreja. Eu falei, não precisa ter no mesmo horário. Entende? Não precisa estarmos em vários, na mesma praça, no mesmo parque, na mesma rua. Nós precisamos, em algum momento de um domingo qualquer, pegar. E agora as pessoas estão entendendo. Já tem várias pessoas me mandando foto da cidade onde estão, andando com a bandeira assim na mão. Se você tem medo, tem receio, deixa no bolso, deixa na bolsa. Mas você sabe que está ali. Quando você sabe, teu coração sabe. E se o teu coração sabe, essa autoestima nacional que a gente tem que resgatar. E quando você perceber, vai ter uma massa tão grande fazendo a mesma coisa, que as pessoas vão sair dos casulos, vão sair dos buracos, vamos começar a perder o medo cada vez mais. Também, por outro lado, não afrontando ninguém. Porque se a gente afronta, existe uma reação. Sim. E eu não estou não afrontando por medo. Eu estou não afrontando porque eu não dou nem bola para esse mal. Eu estou olhando para as pessoas. Estou com preguiça de brigar. Eu estou atrás das pessoas do bem, ajudando elas a se sentirem melhor. Só isso. Eu não quero ninguém mais tomando remédio para dormir. Eu não quero ninguém mais tomando antidepressivo. Então, para isso, existe um movimento a ser feito e nós vamos fazer. Sabe o que o senhor me fez, assim, o senhor descrevendo toda essa fala sua, eu creio que como o Espírito Santo de Deus, ele está no meio de todos nós, como a palavra de Deus diz, né? Independente de religiosidade ou não. Me trouxe claramente, sabe o que, na minha mente? Parece que eu consegui visualizar tudo o senhor falando, com o que aconteceu com os cristãos depois que Jesus Cristo foi crucificado, e aí ele ressuscitou, subiu ao céu, e aí todos os cristãos da época, aconteceu que nem o 8 de janeiro nosso, e aí eles começaram a usar o sinal do peixinho para silenciosamente se identificarem. Então, o senhor, olha, eu fico toda arrepiada, por isso que eu falo para vocês que Deus é da direita, gente. Deus é da direita. Porque, assim, o senhor descrevendo esse jeito que o senhor está falando da bandeira, de passear com a bandeira, de cuidar da bandeira, de usar as cores do Brasil e tudo mais, me veio, assim, aquela época que os cristãos, eles tinham medo de tudo. Eles não se manifestavam. Mas aí o símbolo deles foi o peixinho e muitas vezes alguns se encontravam na beira de uma praia com um pedacinho de pau, desenhava o peixinho, o outro olhava, já identificava, aí sabia que era do mesmo. Então é essa atitude que o senhor tomou e essa atitude que o Roberto pregou logo depois de janeiro e que foi malhado, porque o Roberto tem um jeitão de falar que às vezes as pessoas não conseguem entender a grandiosidade do raciocínio dele. E ó, malha. Malha ou não malha, Zé? Tô mentindo, Roberto? Esse ano foi um ano difícil pra gente. A gente tentava, no começo do ano, fazendo isso, eu e o Duda, batendo nessa parte. As pessoas estavam com medo de se manifestar. A gente, uma das principais coisas que vocês podem fazer é isso, não tirar as bandeiras das fachadas, não tirar, inclusive colocar mais bandeiras, sair na rua verde e amarelo, vai na praça, leva o seu filho, faz alguma coisa. Mas no começo do ano estava um clima muito difícil, as pessoas realmente estavam com muito medo. Do mesmo jeito que o senhor está recebendo agora, nós recebemos, né, Fátima, um punhado de presos no Rio, em São Paulo, com fachada, em Minas e tudo. Mas depois aqui foi esfriando por causa de toda essa repressão e todas as coisas que aconteceram. Mas eu acho que é muito importante que a gente comece com isso para que as pessoas vejam umas às outras, quão próximo
os patriotas estão. Essa foi a nossa intenção no começo do ano, tenho certeza que é a intenção do senhor também, e isso é muito importante, né? Vai ser um movimento que ninguém vai conseguir parar, ele precisa ser iniciado, tem que ser um movimento orgânico, e sem essa liderança que todo mundo está esperando, eu particularmente, eu acho que ela não vai vir, eu acho que tem que ser um movimento liderado pelo povo, né? Ou seja, não sem nenhuma consciência, não sem uma liderança, mas eu digo grupos para todos os lados, igual nós fizemos na pré-campanha do Bolsonaro. Eu acho que não tinha grandes líderes. Eles, se o senhor lembra, todo mundo que lembra, que mesmo Bolsonaro e mesmo os líderes, eles aderiram à campanha do patriotismo no Brasil, né? Eles somaram a isso, mas o povo começou isso quase que sozinho, né? Durante, fora Dilma, mesmo antes, sobre as passagens. Centavos, né? 20 centavos. Tudo isso. Então começou, e vários desses políticos entraram nessa onda, porque eles viram a Paulista cheia, viram o Rio de Janeiro cheio, BH cheio, Curitiba, Fortaleza, todos os lugares, aí eles entraram nessa onda e realmente solidificaram tudo. Bolsonaro foi essa cola, né, que juntou todo mundo, com certeza. Mas esses movimentos surgiram, né, as pessoas criaram esses movimentos, não foi nenhum político, né? Ao contrário, as pessoas criaram esse movimento tentando reagir à opressão política, a toda a corrupção que estava acontecendo na época, né? E as pessoas não aguentavam mais. Eu acho, na minha opinião, se as pessoas começarem com isso outra vez, que o que impede outros políticos saírem na liderança ou aderirem mais uma vez, aí não vai ter como eles pararem, né? As pessoas esperaram, por exemplo, acho que o Bolsonaro hoje pular na frente da televisão e falar assim, vão todo mundo para a rua, eles vão prender tão rápido que, na minha opinião, que não vai ter nem de reagir. Então, isso é uma coisa que não vai acontecer. Ele pode se aderir ao movimento, tanto ele quanto outras pessoas de expressão, desde que o povo apoiar, o povo voltar às ruas. Aí outros movimentos eu creio que vão aderir também, os caminhoneiros, empresários, né, toda o agro, né, como aconteceu ano passado e o ano antepassado. Aí sim, mas o povo ficou devendo isso, na minha opinião, ficou devendo isso aos empresários, ficou devendo isso ao agro, ficou devendo aos caminhoneiros principalmente, que são, né, os heróis, os grandes heróis da nossa nação durante todo o tempo dessa pré-campanha, e a gente esqueceu de apoiá-los. Depois que a gente conseguiu, o Bolsonaro subiu, né, ele ganhou as eleições, a gente deixou nas mãos deles, deixou nas mãos dos caminhoneiros, deixou nas mãos de alguns empresários, e a gente voltou para casa, né, para assistir e ver o que aconteceu. Terceirizou a nossa sorte a pessoas que não conseguiram fazer, não conseguiram entregar aquilo que prometeram por causa da nossa falta de apoio, por causa das pessoas isentas, né? Essa é a minha opinião. Não sei se vocês concordam com isso. É que, de fato, o que aconteceu, e eu nem queria ficar chafurdando no que aconteceu, é porque exatamente as pessoas não estavam preparadas. Ninguém estava preparado para o que nós estamos passando hoje, e ninguém acreditava que nós estávamos tão despreparados. Inclusive que nós não tínhamos tanta proteção. Porque como eu falando você no sentido genérico, todos nós nos sentimos do lado do bem, no sentido puro da palavra, no sentido que a gente acha que a gente segue a lei, que a gente não faz corrupção, uma série de coisas. Você acha, poxa, a polícia, o exército, as forças vão resolver. É aquela história, aquela expectativa que a gente tem, que quando o bandido vem me pegar, a polícia vem correndo atrás para me salvar. Isso foi uma ilusão. Mas, desculpe, todos estavam na ilusão. Então, se a gente voltou para casa, é porque a gente esperava que alguma coisa acontecesse. Não foi à toa que pessoas ficaram 60, 70 dias na frente de um quartel, esperando uma reação, né? Terroristas com, sei lá, garfo de churrasco, né? Quer dizer, como é que pode? Então, tudo que está acontecendo é muito grave. Então, deixa eu voltar aqui agora à nossa proposta, inclusive, do Foro de Curitiba. Nós temos ações de curtíssimo prazo, por exemplo, Bandeira no Parque é uma ação de curtíssimo prazo, para começar a levantar o povo do bem, levantar uma nação inteira. Se cada um pegar uma bandeira do Brasil, ficar quieto em casa, já levanta a nação. Porque mais ou menos, ó, nós estamos aqui ainda, nós não morremos. Não importa, é como a Fátima falou agora, nós vamos para as catacumbas ficar com a bandeira na mão. Nós vamos ficar com o peixinho lá. Por outro lado, tem ações de médio e longo prazo. O que eu quero dizer? Se nós tínhamos uma... Eu tenho falado o seguinte,
para mim, falam muito de guerra cultural, nunca aconteceu guerra cultural. Uma guerra quer dizer que tem dois oponentes. Nós não fomos oponentes, nós somos passivos numa construção cultural de esquerda de muitos anos. Uma guerra, quando tem dois exércitos brigando, é um exército só. Entende? Enquanto nós estamos trabalhando, então não tem guerra cultural, existe uma ação cultural. O que nós temos que fazer agora? Iniciar uma guerra cultural? Não. Nós temos que iniciar com ações culturais. E ações para levar as pessoas a aprenderem política, a política lá de Aristóteles, a política da Grécia, a política de você estar na frente de uma assembleia e escuta o que estão fazendo aí. Entende? Quer dizer, aprender a fazer política. Eu começo a minha palestra falando isso, né? Como que o Aristóteles falou que o homem é um animal político. Essa frase ainda está na minha palestra, porque ou a gente se torna ou não dá. O que nós não somos é político partidário. Eu cansei de falar na minha infância e no meu crescimento, eu odeio política. Não é política que eu odeio essa política que existe aí. Esse bando de gente psicopata, porque o psicopata é um cara que quer poder, e esse cara que adora poder, por isso que se existem 2% da população mundial de psicopata, que é muito, na política chega a 28%. Entende? Então a gente não tem como lutar contra essas coisas. Vou perder tempo com um psicopata? Não. Eu tenho que levantar o bem. Se a gente levanta o bem, isso aqui vai melhorar. Então, ações de médio prazo. Levar essa capacitação intelectual e emocional. Ninguém aqui vai conseguir ser um Olavo de Carvalho. Então, fazem cursos muito bons. Tem curso até do filho do Bolsonaro. Tem vários cursos, várias propostas para você saber muito de história. Não tem como todo mundo alcançar isso. Nós temos que alcançar pelo menos o básico daquilo que a gente pretende. Agora, aí entra o lado emocional. O lado emocional é fundamental para a gente se tornar aquele amar ao próximo como a si mesmo. A gente se tornar uma força maior. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós temos que seguir um caminho numa rota paralela e não num confronto. Não quero guerra cultural. É esse o sentido que eu quero dar. Maravilha, maravilha. Então, doutor Jaci, era um dos nossos palestrantes, né? Sim. Nosso com congresso muito conservador. Orgulho. É uma honra para nós. O Roberto também Sim. terá a sua participação. Ô, Roberto, você não falou do que você vai palestrar? Pergunta aí pro Roberto, Zé. Contou pra você, Zé? Não conta pra mim, não. O que você vai palestrar, nego? Isso, Roberto. Revela aí, Roberto. Porque aqui hoje, exatamente, estamos começando a apresentar os palestrantes do nosso congresso, que vai ser em torno de 12 ou mais palestrantes, enfim. Né? Com muita honra, já falamos aí com o Dr. Jaci, né? O Roberto está aí também, vai fazer sua primeira participação do Congresso Conservador também. E como a Fátima diz, Roberto, e aí? E aí? O que você está trazendo para nós? É surpresa ou já quer dar uma esquinha para nós? Eu vou adiantar para vocês duas coisas. Eu estou preparando 2 temas. Eu vou escolher, ainda estou pensando qual dos dois ainda essa semana, até a semana que vem eu devo decidir. Eu quero fazer, sempre gostei de falar muito sobre a nova ordem mundial, que para mim não é nova, é uma coisa, né, esclarecer as pessoas um pouco, que eu sei, que é muito pouco, e também falar sobre, decidir em falar isso, e falar sobre o network da direita, que a gente tem que expandir o network da direita, né? A gente sempre tentou fazer isso nos Estados Unidos, a gente tenta mesmo fazer, e eu estou escrevendo sobre os dois para ver qual deles que eu vou falar, porque infelizmente dá para falar dos dois, né, pela quantidade de gente que vai estar lá. Então, uma das duas coisas. Essa semana eu já decido o que é. Maravilha, maravilha. Vai nos surpreender, com certeza. Né? Com certeza. E o doutor Jaci, né, doutor Jaci? A palestra é a Superconsciência, né? Nós temos a palestra do ano passado. E repaginada, né? Que realmente surpreendeu, né? Todas as pessoas que estavam ali. Inclusive nós, porque nós conhecemos o senhor através da Christine Graham, né? Sim. Que convidou e do Beto Okazaca, que a gente quer mandar um beijo pro Beto Okazaca. Então nós somos muito gratos a eles, né? E então a palestra do senhor esse ano vai ser Superconsciência, aquela do ano passado, mas repaginada. Não vai? Isso. Atualizada, né, doutor? Ela tem que ser atualizada, né? Apesar que eu falo muito sobre humanidades, lembra que eu começo falando sobre o cérebro? Sim. A gente tem que ir explicando como que a gente funciona
e como que a gente precisa aprender a pensar. Né? Então, eu mostro até o cérebro, os nossos hormônios. Quem às vezes começa a assistir a palestra não entende onde eu quero chegar. Mas ela vai... Mas o senhor vai ficar honrado, o senhor vai ficar orgulhoso dos 2 caipiras aqui de Nova York, tá? Porque o ano passado foi tudo muito corrido. A gente fez um evento em 50 dias e sem experiência nenhuma. Mas esse ano nós pegamos nós fizemos parceria com uma... A gente fala igreja porque são os maiores lugares. Então, não é nada específico de ser católico ou protestante, não. Mas nós pegamos uma igreja de um pastor muito jovem, que ele tem assim, uma visão muito inovadora. E ele construiu um prédio maravilhoso. Doutor, é a menina dos seus olhos. Você vai se apaixonar pela mídia da igreja. Bom. O senhor não vai sofrer que nem o senhor sofreu o ano passado. Eu não sofri. Escuta, agora me deixa falar. Por favor, agora me deixa falar. Você sofreu porque você estava estressada, que queria que desse tudo certo. Mas desculpe, foi tudo maravilhoso. Eu não tenho por que puxar o saco aqui e falar. Foi tudo muito lindo. Eu fiquei impressionado. E eu, gordinho ainda, com o que teve de comida, foi muito... Mas não foi só isso. Toda a organização saiu perfeita. Então, eu não sei, vocês estão se auto-julgando, estão se punindo muito. Mas é pelo entende? Você vai ser melhor agora, não sei se vai ter a mais, porque foi perfeito. Pelo motivo de ter sido o primeiro evento, e sempre a gente quer fazer melhor, né? Então... E juntar as experiências, né? Não cometer os mesmos erros. Isso também é uma evolução, né? E esse lugar que nós estamos de parceria, eu falo parceria porque realmente o pastor Bruno, né? É Bruno, né? Ele tem a mesma ideologia nossa também. Sim. E quando eu conversei com ele e falei sobre o nosso trabalho, ele falou, então estamos na mesma página. O assunto é ajudar pessoas, estamos juntos. Então isso aí já... Né? E ele investiu muito, ele investiu pesado na parte da mídia. Então, ele tem um telão de LED do tamanho de uma parede de uma super sala. E ele tem, assim, toda a parte da mídia, que inclusive eu filmei, mandei para o Roberto. É, assim, impressionante. Então, como vocês vão estar aqui na sexta-feira, a gente já agendou de ir lá na sexta-feira e conhecer tudo. E vamos estar lá. Olha, a Ana Maria está falando com o senhor. Ana Maria aqui, ó. E só para finalizar, Fátima, que você está falando, o doutor Jaci vai surpreender, né, com a qualidade do prédio. O mais que nós fazemos também é para surpreender todos os nossos convidados. Porque sempre que eu falo, né, nós preparamos, escolhemos dos melhores palestrantes que nós achamos, que pode esclarecer as coisas verdadeiras para as pessoas. E o congresso bonito precisa de gente. E preparamos também para surpreender os nossos convidados que vão estar lá participando, né? Estamos fazendo de melhor para servi-las, né, bem. E precisamos, para ficar um congresso bonito, com muita gente, né? E todas as pessoas que estão aqui, que podem participar aqui na cidade de Framingham, né? Está bem localizado no estado de Massachusetts. É só ir aí no Instagram, né? Tem as artes, já está com o link para comprar o ticket para estar participando e já tem muita gente que já reservou seu lugar. Então, quem quiser reservar o seu lugar, entra no link aí e reserva rápido, porque tem palestrantes assim, da melhor qualidade. Está aqui os dois, tem a Cristina Graham, tem o Paulo Figueiredo, tem o Marco Antônio, né, que é o Superman, que eles chamam aí no Brasil. Tem a Marisa Lobo, né? Marisa Lobo. E aí vem os outros parlamentares, né? Amigos do Roberto aí. Nós vamos confirmar também a presença online do Fernando Cerimedo. Eu já falei com a Fátima. Maravilha. Estou esperando porque é o dia da eleição, é o final de semana das eleições na Argentina. Sim. E ele está ajudando a promoção das eleições. Ele do lado... Todo dia esqueço do candidato à direita da Argentina. Eu sou horroroso com o nome, mas o Fernando é muito ativo nessa área e eu devo estar acertando por essa semana. Acho que é Milene, não é, doutor Jacir? O senhor lembra o candidato da direita da Argentina, aquele de olho verde, cabeludinho?
A última coisa que havia era a cor dos olhos. Não. Isso aí não é nosso. Não, as A gente meninas... não olha isso, não, tá? Ô, meninas, me ajuda aí, ó. Como é que é? Não, a gente... Olha, vocês não viram aquele pastor? Vocês não viram aquele pastor Cláudio falando que o homem tá com a namorada assim, passando na rua? Aí diz que o cara vê uma mulher bonita assim, ele já olha pra ela assim, a mulher chega a dar uma cotovelada no marido, né? Aí ele falou assim, vocês são besta demais. A mulher, ela faz assim, ó. Ela já mapeou o cara, já sabe até o DNA, até o tipo sanguíneo. Então, não vem com essa, não. A gente faz questão de saber. Eu sei, ele é considerado o Bolsonaro argentino, né? E aí aquela primeira-ministra da Itália diz que é a Bolsonaro de saia. Então, vocês terem uma ideia como o Bolsonaro é referência no mundo todo, né? Mas acho que é não sei o que, Milley. Outra coisa, Roberto, vai ter o Serimiedo está confirmado, vai participar, né? E o grupo parlamentar, o Serimiedo está confirmado, vai participar. E os outros, tem o José Medeiros, né? Que vai estar aqui conosco. o Magno Malta está desconfirmado com a gente ainda, né? Está naquela coisa. Ele está aqui nos Estados Unidos, inclusive. Ele chegou dia 14. Mas ele vai voltar e está vendo se vai. Javier Milei. Alguém colocou Javier Milei, exatamente. Javier Milei. Isso, obrigada. E aí, Rosi, fala aí, Rose, não tem olho verdinho, lindinho? Tem. Verde e amarelo. Então a gente está tentando confirmar com ele. Muita gente conhece também, na quarta-feira agora, às 20 horas de Nova York, 21 do Brasil, eu vou estar fazendo uma live com o Gimenez também, que é uma sumidade nas eleições, um grande batalhador durante todo o processo, já há mais de 10 anos, né, que ele é a favor de voto auditável e sempre vem falando sobre o escrutínio da apuração das eleições. E eu conheci o Gimenez há algum tempo e eu tive conversando com ele na semana antepassada, chamando ele para vir no evento, ele não vai poder vir, mas eu convidei para fazer uma live, talvez vai gravar um vídeo para a gente colocar no evento também. Então eu já queria convidar todo mundo, vai ser na próxima quarta-feira, 20 horas, aqui lá no meu canal, Roberto Medeiros, quem quiser assistir. Eu gostei muito dele vir, porque eu já tive já conversei muito com o Gimenez. O Gimenez é o tipo de pessoa, assim, ele é bem explosivo também. Ele começa a explicar, e ele está nessa batalha há tanto tempo, que às vezes, né, ele começa a explicar as coisas das pessoas, ele perde paciência e tudo, porque aquela pessoa de visão, aquela pessoa que... Eu lembro de conversar com ele ano passado, ele falava, isso vai caminhar, isso vai acontecer, isso, aquilo, a gente, naquela esperança que ia dar tudo certo. E ele, né, ele sempre estava vendo, né, 5 milhas na frente da gente que ia acontecer. E hoje que eu vejo, que eu devia ter escutado muito as coisas que o Gimenez não previu. Ele não previu, ele sabia que ia acontecer, porque é matemática, 2 mais 2 não vai dar 5. Então, vai ser uma coisa importante. Eu gostaria muito que ele viesse. Então, o Congresso vai ser assim, recheado de pessoas. Não, é incrível. Interessantes. Inclusive, ontem eu conversei pessoalmente com o deputado federal, o pastor Marcos Feliciano, né? Ele está aqui em Framingham. E ele prometeu que a próxima ele estará aqui. A hora que eu mostrei para ele, os palestrantes que vão estar aqui, os amigos deles, todos que ele conhece aí, né, do Brasil, ele ficou assim, impressionado. Aí o assessor dele estava lá, né? Gravou um vídeo para mim, eu fiquei Roberto Maria, conversando com ele, eu falei, nós queríamos muito que você estivesse aqui, vamos gravar um vídeo aqui, mandar para a Fátima. O que você falou vai ficar gravado, grava aqui. Aí gravando, ele falando que realmente o próximo ano pode contar com ele, com certeza absoluta. E eles até deu uma olhada na agenda lá para ver se tinha como, né? Participar pelo menos um dia. Mas ele já tem nós damos convite para ele. Mandou, então, mas já tem, ele não recebeu, o e-mail dele não recebeu. Nós conversamos bastante ontem, mas infelizmente nem tem essas coisas. Mas a agenda dele realmente está cheia no Brasil essa data, mas o ano que vem, ele falou que com certeza ele estará aqui conosco. Outra pessoa que eu conversei também foi com o assessor do Cleitinho, essa semana, foi na segunda, terça-feira, até falei com a Fátima, e ele não pode vir também, que está muito engajado na CPMI, mas talvez vai gravar alguma coisa para mandar para a gente no dia da... Claro, e com a participação também, né? Surpresa, mas a gente tem que falar para as pessoas ficarem sabendo, né? Bolsonaro também vai participar também online, no telão. Ele ficou, uns parlamentares, amigos meus, que eu vou encontrar com ele esse final de semana,
Amanhã é sexta-feira, né? Acho que amanhã ou sábado ele vai dar a resposta, se vai poder falar com a gente ou não. Eu espero. Se ele fizer uma participação online, já é um grande ganho. E a gente fica muito honrado. Pastor Galera é muito amigo dele, teve com ele a semana passada, ele está tentando convencer que ele está vindo, né? Para contar com a gente, ele vai ficar aqui para Boston. E ele está tentando ver se o Bolsonaro aparece pelo menos um tempinho com a gente no telão. E foi até engraçado, porque o Galo falou comigo, ó, se tiver jogo do Palmeiras, domingo ele não vai, não. Tem que você não sabe. Eu falei, o Bolsonaro vai falar que a gente vai até nascer, assim, tem problema. Mas... Deixa eu comentar uma coisa para quem, principalmente para quem está nos ouvindo. Veja, o evento é fantástico. E eu digo, se for melhor que o ano passado, então eu não sei nem o que falar. Tanto a qualidade das pessoas que vêm, não quero que você fale da minha palestra, enfim, eu quero que vocês entendam o seguinte, deixa eu fazer uma inversão. Eu queria que você que está assistindo venha por você e pelo teu país. Nem que o evento fosse ruim. O evento, nós estamos tentando fazer alguma coisa para melhorar a vida de todo mundo, inclusive a sua. Então, quando as pessoas começarem a entender que elas podem ir no evento até para colaborar, para estar no momento, para participar, isso é gigante. Esse é o povo do bem que vai ter que fazer esse movimento. Chega da gente só pensar em estar no local, esse não vai, ou vai fulano que eu não gosto. Cara, esqueça, você tem que gostar de você. Sim. Não é da tal pessoa que você tem que gostar. Se você gostar de você, gostar do teu país e acreditar que existe uma força maior ajudando todos nós, venha, esteja com a gente e você não vai se arrepender. Não só pelo evento, pela qualidade, que eu já posso testemunhar, porque eu participei do anterior. Foi o primeiro anterior que fizeram? Ou teve algum? Então, não só porque eu participei do primeiro, uma honra tremenda. Gostaram da minha palestra, tanto que eu estou voltando. Mas não é por isso que você tem que estar, é por você. Faz esse esforço. Compra o ingresso agora. Convide pessoas. Aqui do Foro de Curitiba, eu soube hoje, tem pessoas vendo ônibus para trazerem para cá, para participarem do evento que a gente vai fazer dia 25 de agosto. Então, isso é um movimento que dá energia. E essa troca de energia entre pessoas do bem é o que é importante. Deixa eu só responder uma pergunta do nosso chat. Então, se o pessoal do chat não sabe do que se trata, entra nas nossas páginas. O Roberto tem compartilhado, o Dr. Jaciro, o José Carlos, a Fátima, mas é um evento do CCB-USA, Congresso Conservador Brasileiro nos Estados Unidos. Entra na nossa página, lá vai estar todos os palestrantes, a data, e vai ter também sobre o evento do ano passado, que foi o primeiro, e nós temos assim a vaidade, eu posso te dizer que é a vaidade de querer colocar na agenda cultural de Framingham, todos os anos ter um evento desse. Por quê? Primeiro que a gente mora na maior comunidade brasileira dos Estados Unidos, que é a cidade de Framingham. Segundo que a gente mora na maior concentração de brasileiros dos Estados Unidos, que é a região que abrange Massachusetts, o estado que mora o Roberto, que é Connecticut, o estado que abrange também o Rock, né, Roberto? O Alessandro, né? Que é New Jersey. E uma maior concentração. Então, esses meninos incríveis, o Alessandro tá vindo, o pessoal de Nova York tá vindo, uns meninos de Washington DC tá vindo. Então, essa direita unida e com desejo de aprender, e com desejo de fazer alguma coisa que emociona. Como o Dr. Jaci falou também, é o momento também, né, doutor, de mostrar o companheirismo, parceria, né, a parceria realmente de quem é patriota e ama o nosso país de verdade. É o momento da gente mostrar o companheirismo, de estar ali forte. O que eu falo? Um congresso bonito, um congresso cheio de gente, tem ali os melhores palestrantes, e vamos ali compartilhar um e outro, e a mesma ideologia, e com certeza vamos aprender muito, né? Eu queria dar um testemunho aqui para vocês verem como o nosso
a nossa intenção, eu digo nossa, não é minha do Zé, não, a nossa, dessa direita que está nascendo agora, que está começando a engatinhar, está se equilibrando para ficar de pé. A maior prova de que vai dar certo, de que nós somos resistência e vamos nos fortalecer e derrubar esse sistema maligno, sabe qual foi? A maior prova que eu tive disso foi eu ir numa igreja evangélica como convidada, fui muito bem recebida, e aí eu comentando assim sobre o nosso evento, e eu falando, não, porque nós conservadores, explicando assim, aí a Irmandade virar pra gente e falar assim, mas é desse jeito, nós também pregamos tudo isso que vocês... A gente defende isso que vocês defendem. A gente tá junto, é a nossa luta. Você entendeu? Quando lá atrás eu fui educada, e 90% da direita foi educada, de que religião, futebol e política não se questionava, não se discutia. E nós chegamos onde chegamos. A igreja, principalmente, ela se apartou da política. Eu me lembro que tinha um... Como fala? Não é dogma. Dogma é da igreja católica. Tinha... Como fala? Rules. Como fala? Rules, Roberto? Regras da igreja evangélica que eu frequentava, que nenhum membro podia participar de política. Se ele participasse de uma política, ele ficava sem liberdade dentro da igreja. De tão horrível que a igreja via a política. E aonde nós estávamos? Fazendo aquilo que o doutor Jacir falou. A gente era o povo do bem, os mocinhos, que a cavalaria vinha nos defender. E onde nós chegamos? Nós estamos a um passo de perder nosso país e a um passo de fechar todas as igrejas, de ser proibido de usar a Bíblia e de pregar e de cultuar. Então, agora, a gente olha para o retrovisor e vê que a gente foi massa de manobra. Eu falei isso na live ontem, né? A Constituição Americana é muito clara, primeira e segunda emenda. A primeira emenda tem liberdade de expressão, a segunda emenda tem a certeza que você esteja armado para proteger a primeira. Né? O Brasil sofreu ele se entregou, né, na verdade. O povo foi desarmado, desarticulado, desarmado em todos os sentidos, não só fisicamente, mas mentalmente, culturalmente, de toda e qualquer tipo de resistência. E nós estamos sofrendo hoje esse ataque à livre expressão, justamente pelo desarmamento das pessoas, pela ideologia, desarmamento mesmo por armas. A gente não tem direito a isso, não tem como manter a nossa liberdade de expressão justamente por isso. E a Constituição Americana, que eu acho, na minha opinião, perfeita nesse sentido, né, principalmente as duas primeiras, e que dá essa ênfase, né, à liberdade de expressão e a liberdade das pessoas de defenderem essa liberdade de expressão, mesmo que tenha que haver uma milícia constituída por estados e por cidadãos que resistam a um Estado tirano. E o Brasil, infelizmente, caiu nessa. Não só aqui nos Estados Unidos também, está tendo uma campanha enorme para que isso aconteça. Não estou falando que é só o Brasil, não, que a gente está sofrendo muito isso, mais do que eu sempre pensei que fosse acontecer na minha vida. Está acontecendo. Então, eu acho que as pessoas têm que se armar culturalmente, têm que se armar, tem que ter consciência, armar, que eu digo, né, sai comprar arma, não, se quiser também, quem puder, mas eu digo, as pessoas têm que se armar, têm que estar preparadas para o que vai acontecer agora e ter como responder a isso à altura. Elas não podem simplesmente ceder às pressões do governo, das mentiras que esse governo conta, ou que essas doutrinas contam, ou também se apegarem só em falsas pessoas da direita, entre aspas, que estão lá para defender a gente, para fazer alguma coisa. E eu falo isso desde o começo do ano, quando a gente fala, a gente tem maioria no Congresso, isso não adianta nada. E nós vimos que 80% dessa maioria do Congresso, ela deixou de nos apoiar no primeiro e segundo mês, né, desse governo que se instalou no Brasil. Então a gente não pode confiar nessas pessoas, a gente tem que colocar uma pressão muito grande, sim, do povo. E político, a gente tem que lembrar de uma coisa, eu falo,
político faz política, mas o povo cuida dos seus interesses. E assim tem sido no Brasil por muito, no Brasil e no mundo, né? Eu já sei, Fátima, eu acho que a gente começa a estudar, você estuda a Grécia Antiga, você estuda Roma, você estuda todo o princípio da democracia. E por que a democracia é uma palavra que eu sempre temi a palavra democracia? Porque a gente acaba votando em uma pessoa que tem uma boa oratória, a gente acaba, ou essas pessoas de boa oratória que passaram para o outro lado usam a palavra democracia justamente com o sentido contrário, né? Tudo agora é um ataque contra a democracia, segundo eles. E mesmo as pessoas de direito que usaram a palavra, né, da palavra democracia para se elegerem, eles encantaram as pessoas, eles venderam uma imagem que não é deles. Então, por isso que os gregos sempre temiam muito a democracia, e a democracia é uma coisa diferente. Por isso que os Estados Unidos, ele não é uma... Nós somos uma república, então já sei, todo mundo sabe a diferença entre república. A liberdade individual, ela é sempre maior do que a liberdade da maioria, né? Há uma democracia dentro da república, mas nunca pode haver uma república dentro da democracia plena, porque o direito individual tem que ser respeitado em uma república, e a democracia plena não. Nós estamos vendo isso hoje. Então, eu acho que o Brasil volta a ser um país republicano. É por isso que eu gosto muito, que vai estar com a gente na palestra do Thomas Kollontai, que sempre fomentou. Hã? O Dr. Jacir conhece o Kollontai? Conheço. O senhor já sabia que ele vai estar? Eu acompanho ele. Eu acompanho. Eu conheci através do Roberto, que o Roberto fez uma live com ele, eu fiquei apaixonada. E aí, hoje, eu entendo que a palavra democracia virou uma arma contra nós, o povo que quer defender a democracia. E é isso que a gente precisa aprender. A democracia sempre foi uma arma contra as pessoas, né? Se você estudar a Grécia Antiga, a democracia plena, eles tiveram várias fases da democracia, até abolirem por completo a democracia e voltar a separação das cidades-estados na Grécia, justamente pelo abuso da democracia, né? Os bons oradores, os demagogos, né? Os oradores, eles sempre iludiam as pessoas, como hoje, os políticos, em nome da democracia, vendiam uma coisa que, na verdade, se elegiam e depois se tornavam tiranos ou não defendiam realmente os interesses das pessoas. Então, esse é o perigo da democracia, que eu sempre digo às pessoas: há que se temer a democracia. Então, é por isso que nós vamos continuar, né, fazendo o nosso trabalho firmes, exatamente para estar orientando, né, conscientizando as pessoas. E esse congresso agora, a segunda edição desse congresso, graças a Deus, estou muito contente, expectativa assim, muito boa. E nós vamos estar aqui, né, Fátima, com participação dos palestrantes, né, dia a dia, para o pessoal aí ficar sabendo. Amanhã, às 5 horas da tarde, daqui dos Estados Unidos, nós teremos também a live com o Marco Antônio, né? O Superman. Meninas! O Superman, ele vem apresentar aqui também na live amanhã, né, para nós. Amanhã. E falar o que vai estar trazendo para nós. Convido vocês todos aí para estar com a gente. Todos estão convidados. E hoje, né, doutor Gabriel? Qual a cor dos olhos dele, Fátima? Meu Deus! Doutor Jacir, Deus caprichou tanto. Olha, tem que ser educado, tem que ser inteligente, tem que ser de direita, conservador, tem que ser bonito, tem que ser um gentleman. É muita coisa. Eu já palestrei com ele algumas vezes. É muito gracinha. É muito gentil, muito querido. A nossa amiga querida Ana está falando para a gente deixar o senhor falar sobre a bandeira no parque, mas eu acho que ela já falou, no início, né? Mas se o senhor quiser dar mais uma pincelada, a gente vai encerrar, porque senão a gente perde a live, né? Nós temos já deu 1h30 de live, né, doutor Jacir? Posso fazer uma pergunta? Oi? Sobre consciência, eu não entendi direito a palestra do senhor sobre a consciência, né? Uma palestra. É isso? É mais ou menos assim. A preocupação é que eu mostrando o nosso cérebro, mostra onde que a gente pode chegar. E nós não utilizamos o nosso cérebro de uma maneira correta. Para que a gente possa ter direcionamento, saber pensar, usar o lobo frontal para poder ter uma visão de futuro e poder usar o cérebro inteiro. Mas não, a palestra não é só isso, né? É para mostrar justamente a humanidade. Estavam falando há pouco das pessoas. Eu até digo assim, a palavra democracia é um tanto complexa, mas o problema não está tanto na palavra democracia, nem nos conceitos. Está no controle e no assumir o poder. Entende? Então, quando você tem controle e poder, e isso está dentro da palestra, eu mostro onde está isso no nosso cérebro, para que a gente possa se defender.
E quando eu falo em capacitação, é importante a gente estudar a Grécia Antiga, a filosofia, a história. Nossa, aqui Boston, né? O que aconteceu? Eu sempre falo, o americano enfrentou uma armada inglesa e enfrentaram descalços e do jeito que podiam para poder conquistar a independência. Quem não sabe essa história não sabe o que está perdendo. Entende? Então, é uma coisa muito linda que nós não podemos jogar fora. Porém, eu vou cometer alguma gafe aqui, talvez. Eu quero convidar quem está ouvindo para acessar o meu YouTube, porque nessa história de trazer consciência para as pessoas, eu tenho feito vários vídeos. Por exemplo, o último que eu fiz agora sobre homossexualidade. As pessoas elas raspam no conhecimento da homossexualidade. E por que é importante discutir isso? Está cheio de homossexual do bem. O problema dele e o problema religioso, deixa ele resolver com Deus. Mas nós temos que entender o que está acontecendo com o humano que está ali por trás, que poderia estar cheio esse evento nosso dessas pessoas que não têm aonde se expressar. A esquerda, de uma maneira inteligente, utilizou não só a homossexualidade, os negros e uma série de situações de pessoas utilizando pelo mal. Tanto é verdade que a imensa maioria dessas pessoas e de todos são do bem também. Nós precisamos aprender a acolhê-los. Então eu convido vocês para um videozinho de 24 minutos, tá? Que está ali para que você possa entender uma síntese de um outro olhar. Eu só estou usando isso como exemplo para a gente começar que nós temos que aprender a compreender as coisas de outra maneira, para poder dar um step forward. Eu estou perguntando porque demorei muito tempo para começar a ler Carl Jung e a dissertação dele sobre a consciência e as coisas. É interessante porque até para um leigo igual eu, né, eu pensava que eu não ia entender, obviamente não entendo a fundo o que ele ensina, não, mas muda completamente sua vida quando você começa a ler pessoas que dissertam sobre a consciência, despertar da consciência, as pessoas usam do subconsciente. É uma Sim. coisa maravilhosa. Eu acho que todo mundo deveria fazer um estudo, por mais raso que seja, se você aprender 5% do que, por exemplo, uma pessoa igual o Carl Jung, eu tenho certeza que o Dr. Jacir vai passar sobre o uso da sua consciência, o uso pleno da consciência, né? Ter a consciência do uso pleno da consciência, vou enfatizar isso, é muito importante, porque... Mas ela é mais fácil do que parece, porque quando a gente vai pesquisar sobre superconsciência, às vezes entra pelo lado místico. Não, eu mostro no concreto, no real, o que a gente pode fazer de fato. Jacir Leal com Y. Você pode achar lá, youtube.com.br. É Jacir Leal com Y e pega no Instagram também. O que eu quero dizer? Eu não estou fazendo autopropaganda. Eu estou tentando inundar de conhecimento. Eu vou utilizar a palavra que você falou, velho. Raso, não, suficiente. Entende? No sentido suficiente para a gente poder pedalar nessa área. Não precisamos ser altos conhecedores para poder colocar na prática na nossa vida. Sabe uma coisa que eu acho legal. uma coisa que eu aprendi, eu estava conversando um dia com o Dawson, a gente faz live junto, sobre livros, por exemplo. Quando eu vou ler um livro, eu gosto, eu não tenho muito tempo de ler o livro físico, eu sempre escuto audiobook, porque eu estou trabalhando, estou sempre escutando. E obviamente, tem muita coisa muitos livros que eu tive que ler 2, 3 vezes para entender. E eu aprendi a ir no YouTube, por exemplo, e ver palestras sobre os livros. Quando eu li a República, por exemplo, de Platão, eu entendi isso superficialmente, aí li a segunda vez, vi uma coisa, fui ver uma palestra de que Platão estava tratando. Eu falei, gente, como é que eu não vi isso? É uma questão óbvia, está na minha frente, eu não vi. Basta uma pequena dissertação de uma pessoa que entende infinitamente mais do que eu, você vai ver uma palestra dessa, 15 minutos de palestra, aí você vai ler aquele livro já com meio caminho andado. O que muita gente fala, você não entendeu? Eu falei, gente, eu não entendi qual que é o problema de uma pessoa me explicar uma coisa que eu não estou entendendo, eu voltar a ler o livro e ter mais proveito dele. Né? Muita gente não, eu vou ler, eu tenho essa altivez, eu vou entender por mim mesmo. Eu não consegui. Então eu tive que, né, uma pessoa igual o senhor, por exemplo, que vai dissertar, tenho certeza, com muito conhecimento de causa sobre a consciência, eu quero ler, eu quero ver essa palestra do senhor. Eu acho isso muito importante. O despertar da consciência da pessoa é uma coisa importantíssima. Isso vai te levar muito mais longe do que você pensa. Provocar reflexão, isso que é importante. Muitas vezes eu termino uma palestra minha de qualquer das áreas do que eu falo, eu tenho diversas palestras, as pessoas falam assim, nossa, eu nunca tinha pensado isso desse jeito. Esse é o objetivo. Exatamente. Como eu digo, você não precisa nem concordar comigo, mas eu te fiz pensar. Esse é o objetivo.
Você aprende eu falo uma palavra todo dia, o seu dia já valeu a pena. Você aprendeu uma coisa nova, você aprendeu a fazer uma coisa que quando você acordou você não sabia, né? Qualquer coisa. As pessoas, a gente aprende muito... O ser humano tem uma capacidade muito grande de aprender, absorver as coisas, né? Depende das tendências que ele tem, obviamente, mas eu acho que estudar filosofia, estudar arte, estudar um pouco de cada coisa, saber um pouquinho de cada coisa, abrir esse leque seu de conhecimento, isso vai te levar muito longe. Eu lembro que quando eu comecei, eu achava que filosofia, por exemplo, eu achava uma coisa muito maçante. Por que eu vou estudar filosofia? De repente eu leio as memórias de Marco Aurélio. Eu já li 4 vezes e eu adoro ler todo dia. Eu comecei a ler Sêneca e os estoicos, né, que eu sempre gostei. E todo dia eu vou dormir, eu tenho uma seleção de dizeres históricos, né, de vários autores. Eu escuto isso toda noite. E é uma coisa tão bonita ser uma pessoa te passar uma coisa que parece simples, um conhecimento simples que ele teve da vida, uma coisa trivial, profunda ao mesmo tempo, né, que a simplicidade eu acho que é a maior das sofisticações. E ele te passa isso, você aprender, e você poder passar um pouquinho disso para uma pessoa todo dia, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que é muito Pessoal, então, doutor Jaci, Roberto, nós já estamos aqui 1h40. O que eu queria pedir para todos os participantes, né, aqui da live, que vai na chavinha aí, você quer aprender a cada dia mais, já aproveita, passa a seguir aí o doutor Jaci Leal, passa a seguir também o Roberto, né? E todos que estão aí também, que é dos outros canais, eu peço também que passe a seguir também o CCB, o SA, né? Para nós manter unidos, né? E mostrar o companheirismo com todos, e todos estão convidados, né? Vão ver o link aí no nosso Instagram, do CCB, o SA. Adquire o seu link para vocês verem realmente que palestra aí, que extraordinária, né? O Dr. Jaci maravilhosa mesmo. Tem, gente. e o Roberto também vindo aí, né? Com ideias novas para nós. Estamos esperando, né, Roberto? Eu sei que você vai nos surpreender também. Sim. Né? Já estou até com medo de falar alguma coisa. E só confirmando de novo com o pessoal, olha, como palestrante, nós estaremos no dia 12, 13 de agosto, né? Dr. Jaci Leal, Cristina Graham, jornalista Paulo Figueiredo, né? Paulo Figueiredo, maravilhoso também. Tem o Marco Antônio Costa, né? Tem a Marisa Lobo, né? E tem a participação mais especial do Paulo Souza. O Paulo Souza, isso. Vai o Paulo ser Souza. Que vai fazer. Ele vai ser nosso cerimonialista. Cerimonialista é o Paulo Souza do canal Hipócrita, ele estará também. E mais os parlamentares, né? Vários deputados federais que estará aqui conosco, né? E participação também aí online, como já falou, tem o Fernando Serimedo, né? O argentino, o Bolsonaro 90% também está confirmado que vai participar, e outros. Vai ser um evento maravilhoso e mostrar que tudo aquilo que infelizmente a esquerda roubou de nós, deixou muitas pessoas até deprimido, muito para baixo. Mostrar que nós estamos fortes, unidos, e a nossa vida segue. E vamos dar a volta por cima, que tudo isso foi um aprendizado para nós. Né? Que a próxima que nós pegar o poder, aí com certeza, aí vai segurar mais firme. Né? Doutor Jaci, o senhor quer dar as palavras finais para nós estar encerrando? Quero aproveitar até como foi pedido, falar do Bandeira no Parque, que nada mais é do que você pegar uma bandeira e ter uma relação mais afetuosa com ela. Tadinha, estão maltratando tanto a bandeira, esteja com ela na mão. Por que eu digo na mão? Para ser simples, para ser simples. Tira um dia, eu tenho falado, pega um domingo, vai passear num parque, numa praça, numa praia, onde for. Está com vergonha? Põe ela no bolso, põe ela na bolsa. Mas nesse movimento, nós vamos construir uma identidade nacional e melhorar a autoestima nacional. Não faz ideia da energia. Imagine isso no mundo inteiro. Cada brasileiro, em um momento, no domingo, pega a sua bandeira. E não precisa falar nada. É um movimento silencioso. Não é para agredir, não é para afrontar ninguém. É você e a tua bandeira. Esse é o Bandeira no Parque. A Luciana e obrigado a todos, né, por estar aqui. Obrigado, me desculpe o mau jeito, o evento realmente é fantástico, mas, por favor, vá por você. Adquira o ingresso agora e esteja lá por você.
não pela gente. O que você vai ouvir é brinde, tá? O que você vai fazer por você é altamente significativo. Então, a Luciana, ela falou que entrou agora e que gostaria de saber que evento. Luciana, eu te convido a entrar na página do CCB USA e lá você vai ver o evento que nós estamos falando, que vai ser em agosto, dia 12 e 13 de agosto, na cidade de Framingham, em Massachusetts, Estados Unidos, o evento conservador brasileiro. Isso. Ô, Roberto, dá a sua palavra final aí também. Nosso novo palestrante, o que vai estrear também no Congresso Conservador Brasileiro. Novo palestrante, velho amigo, parceiro. Nossa, vergonha lá, não fala isso não. Já tô Qual que é os olhos dele, Fátima? Ai, é lindo também. É lindo. Olha. Não, e o senhor vai adorar conhecer a casa dele. Ele mora num rancho, naqueles ranchos americanos, sabe? Não, o senhor vai adorar. O senhor vai ficar lá no meio do mato, os grilos. Você vai ficar aqui dias nos Estados Unidos? Traz ele aqui para no final de semana. Sim. Seria bom que você está convidado já. Mas eu queria agradecer pelo desculpa, Fátima, que eu cheguei atrasado. Eu tive um dia cheio hoje. Eu tive que tomar um banho, que eu estava tão sujo. Eu tomar um banho quando eu vi ao vivo que você estava ao vivo. A gente não ia te cheirar, não. Desculpa. Ainda a gente não consegue sentir o cheiro, não. Pois é, foi se eu chegar no dia que eu estou aqui sem fazer barba, sem fazer a barba correndo. Mas eu queria agradecer mais uma vez ao Jaci, ao Zé e a Fátima, né? São nossos irmãos aqui. A Fátima, a gente já tem essa intimidade de ficar... Já estamos ansiosos, já tem um monte de planejamento, a gente conversa o dia inteiro, mas é sempre gratificante estar aqui. Eu acho que, eu já sei, essa amizade que a gente tem aqui, eu estou conhecendo o senhor agora, eu tenho certeza que essa amizade sempre vai crescer, mas eu falo em relação à Fátima e o Zé me acolheram nesse evento. Eu ajudo muito pouco, eu faço muito pouco, eles que estão fazendo. É incrível o que essas duas pessoas estão fazendo, é incrível. E eu tento ajudar no que eu posso, né? E aprendo muito com a Fátima. A Fátima, isso não tem tamanho, não, mas tem determinação. Nossa Senhora. Guerreira. Essa é. A Fátima... Fala assim que eu tenho o tamanho de um toquinho de abarrajeg. Depois, se eu tiver um tempo lá, o senhor vai lá. Acho que tá no meu Instagram. Eu carregando a Fátima para colocar ela lá no Times Square, colocar ela em cima do pódio, assim, cada um eu vou fazer um protesto para a prefeitura de Nova York. Eu vou fazer um protesto. Eles me botam uma pedra de mármore lá na Times Square. A altura da pedra de mármore dava na minha cintura. Como é que eu ia subir? Já tinha um elevador. E a mulher subiu o Zé Carlos e discursou. Subiu o Roberto. Subiu todo mundo que chama. Aí, na hora que eu fui subir, juntou o Roberto assim, me catou no colo foi fácil, não. E o medo dessa mulher cair assim, segurando, ela ficava assim, vai cair, começa a sapato, saltando, pelo amor de Deus. Mas é assim, sabe, a gente sempre tem essa brincadeira, tudo, mas são pessoas, já são família da gente aqui, né? Nós estamos longe do Brasil, mas a Fátima, o Zé e várias outras pessoas estão ajudando. São nossa família aqui nos Estados Unidos. E em relação ao Brasil, as pessoas do Brasil que estão assistindo, a gente faz o que a gente pode para ajudar o Brasil, porque nós deixamos nossas famílias aí, apesar de a gente estar fora muito tempo. Obviamente, a pátria-mãe é o Brasil e a gente faz o que pode. É muito pouco, eu sei, mas de coração. E a gente sempre tenta acatar ou escutar os pedidos de todas as pessoas do Brasil. Então, é a nossa forma de retribuir o tanto que o Brasil e os brasileiros fizeram para a gente. E fazem até os nossos pais, nossos avós. A gente quer devolver o Brasil, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, nossos netos, do jeito que a gente foi entregue a gente pelos nossos pais, nossos avós. Essa é a nossa intenção. Muito obrigado. Não, já falei demais. Agora o nosso muso. Esse é o muso do CCB USA. Vai perguntar a cor dos meus olhos? Não, o olhinho dele é preto, mas é lindo do mesmo jeito. Gente, deixa eu fazer propaganda. Deixa eu te pedir uma coisa, Fátima. Eu, quando comprei a passagem, eu imaginei que o evento fosse um dia só, porque o ano passado foi um dia só. E aí eu vou ficar um dia mais em Nova York, eu preferia ficar aí. Vê se você consegue mudar a passagem para eu ficar
mais um dia em Framingham com vocês? Sim, com certeza. A gente vai dar um jeito. Não se preocupa, gente. Vê se você consegue fazer isso, que ao invés de ficar um dia sozinho em Nova York, Não, eu não faço questão, eu faço questão de ficar com você. Não, com certeza. Vai ser Aliás, possível, o hotel do senhor está reservado para sexta, sábado, domingo e segunda. Sai na segunda, 11 horas da manhã, e a partir de 11 horas da manhã... Pois é, então precisa trocar a passagem só para o outro dia. Tá. Eu comprei antes porque eu imaginei que era um dia só, não sabia que eram dois. Então, eu não queria perder o segundo dia com vocês. Queria estar aí. Aí o Paulo Souza vai estar aqui também, a semana toda conosco. Nem pode perder, porque o segundo dia a Thaís está preparando um... Como chama? Como fala quando todo mundo fica sentado, assim, conversando? Eu esqueci o nome. Ai, gente, ajuda! Como é que fala? Um painel? Não sei. Mais ou menos assim. Esqueci o nome. E vai ser muito legal, porque assim, vai ter a interação com a plateia e tal, e vão estar todos os nossos palestrantes ali respondendo perguntas da plateia, então é uma coisa muito interessante. Eu não quero perder isso, ver se você consegue jogar passagem para você. Paulo, eu estou indo mais nessa palestra porque a Fátima falou comigo que vai ter frango com quiabo. Eu falei assim, então eu vou. Não, aqui, a cozinheira veio aqui para a gente definir o cardápio. Aí ele falou assim, não, ó, tem que ter frango com quiabo. E tem que ter ainda o angu. Eu acho que essa aqui leva assim. Olha, no dia seguinte foi o melhor churrasco que eu comi na vida. Foi aí com vocês. Ana. Foi na casa Verdade, da gente. Olha, vocês nunca viram um americano fazer um churrasco tão bom quanto o marido da Ana Maria, o Arthur. Impressionante. Melhor churrasco. Então, a pena vai poder receber. Da próxima vez vamos planejar para a gente, vocês virem aqui em casa, já sei, né? O Paulo vai estar vindo, porque a gente vai a Nova York na quinta-feira, me parece. O pastor Jair vai chegar na terça, vai ficar aqui em casa semana toda. O Duda chega amanhã, depois da manhã. O Gali, eles vão vir aqui para minha casa. Daqui nós vamos para Framingham na sexta-feira de manhã. Os Amedeiros e o Bruninho, o Abílio vão chegar também na sexta, já direto para Boston. Então eles querem um dia para Nova York. A gente está vendo se consegue conciliar para levar eles Nova York. E também em Boston, né, na grande Boston, ir lá no Pier, ir lá como é que chama? Naquele mercado no centro de Boston, que eu esqueci o nome dele. Você vai adorar. É muito. Não sei se eu É que, na verdade, eu estou indo, por mais que eu adore a amizade e adore vocês, eu estou indo a trabalho. Sabe por quê? Eu estou com essa história do Foro de Curitiba, eu preciso estar aqui, tem um mundo de coisa para fazer. Entende? Será 25 de agosto, né? Então a gente está numa batalha muito grande pelo país e não dá para passear por enquanto. Mas faço questão de voltar para os Estados Unidos e estar com vocês aí mais uma vez. Não, e o senhor pode optar. Olha, o senhor pode optar. Se o senhor quer andar a cavalo porque ele é cowboy, ou se o senhor quer andar de Harley Davidson porque ele é motoqueiro. Pode um trem desse? Pode. Ou pular de paraquedas com o Galante. Não, essa loucura, não. Com o Galante. Pular de paraquedas com o Galante. Não, aqui ou jogar golfe. Não, golfe é que não. Pular de paraquedas, se eu ver onde tiver pelo menos metade queimando, eu não pulo, não. Não. O Roberto não gosta de avião. Nem avião eu gosto. Não gosta. Gente, então é isso. Vamos agradecer, né, todos os participantes que queriam falar mais uma vez, né? Sim. Não deixe de participar desse congresso, que será maravilhoso, né? Olha, só aqui, eu estou olhando aqui, olha aqui, dá para vocês verem aí, né? Só que tem 14 renomadas pessoas, palestrantes, participantes, tá? E mais outros, né, que vão estar participando do nosso evento. Então, não perde. Você vai aprender muito, vai agregar muito com todos nós, né? E vai ter a oportunidade de conversar pessoalmente, conhecer pessoas extraordinárias, né, Fátima? E quem estiver no Brasil ou fora do Brasil, em outros lugares do mundo, o Roberto, o Duda, nós mesmos do CCB, nós vamos transmitir. Vocês não podem perder. Estejam lá com a gente. Essa participação de todos nós é muito importante. E vamos, né, doutor Jacir? Eu falei dos peixinhos, agora eu quero falar das luzes de Varsóvia. Gente, vamos fazer nossas luzes de Varsóvia.
Ninguém precisa ofender, xingar, Não, agredir, não, mas vamos, ó, piscar. E é o que o CCB USA, é o que o Foro de Curitiba, é que o Foro do Brasil, é que tem lá em Portugal pessoas incríveis fazendo eventos também, na Itália, que hoje eu recebi de uma amiga, de uma querida lá da Itália. Então, vamos lá, vamos estar lá, ó, gente, ó, piscando as luzes de Nós Varsóvia. somos luz, falta só acreditar nisso. Sim. Isso. Maravilha. Tem muita gente me perguntando, só perguntinha se eu puder responder. A respeito, eu faço parte já há muito tempo no WhatsApp do Foro Curitiba e, obviamente, não tem interação nenhuma. Vocês vão ter algum website, alguma coisa, vocês estão tendo alguma coisa para haver mais interação ou vai continuar do mesmo jeito, só o grupo fechado? Todo dia a gente me pergunta. Não, a ideia é crescer, é que nós estamos começando agora. A gente está organizando o primeiro evento, né? E tentando fazer da melhor maneira possível e enfrentando uma série de dificuldades também, inclusive financeiras, porque a gente não tem um rio de dinheiro. Bem-vindo! Bem-vindo ao clube. Exatamente. Então, a gente tem uma série de... Doutor Jacir, eu acho que o senhor não entendeu a pergunta dele. Eu entendi porque eu também já questionei uma outra pessoa sobre isso e eles me deram uma resposta. A gente está perguntando assim, o grupo do Foro de Curitiba, ele é fechado. Então, tem lá 49 mil pessoas, 49, quase 50 mil, a última vez que eu vi, mas só 2 ou 3 postam e falam. Então, a pergunta vai chegar um ponto que a gente vai poder interagir? Ou Veja, o grupo vai ser fechado? Eu não sou especialista nessa área e nem pensei nisso. Você está me fazendo uma pergunta que eu não sei responder por causa disso. Mas eu acho que tem que ter uma parte onde seja alimentada de informações. Sim. E outra parte aberta, para que a gente possa ver troca, né? Eu acredito que seja isso que vai acontecer. Por isso que eu falei, é tão recente que a gente ainda está nessa construção. É isso que eu quis dizer. Né? Quer dizer, vamos fazer com que isso aí evolua cada vez mais, né? Não é para uma patotinha de 2, 3... Inclusive, eu não estou lá. Se eu for colocar, eu acho que eu não posso postar nada lá, se eu não me engano. Então, mas esse é o começo. Não, tá. Vamos crescer. É só uma curiosidade, porque muita gente pergunta. Maravilha, pessoal. Então, apoio o Foro de São Paulo, o Foro de São Paulo, gente, o Foro de Curitiba, o Foro do Brasil, para combater realmente esses absurdos do Foro de São Paulo, que não é contra o São Paulo, não, a gente sabe que é o nome, mas conta sempre com a gente, já sei. Eu acho que o que vocês estão fazendo é uma coisa que vai ser gigante. Eu quando conheci esse projeto, eu comentei com uma amiga próxima. Falei, eu estou sentindo que esse Foro de Curitiba vai ser os nossos 20 centavos. Quem me chamou foi o pastor Jairo e o Corontai. Me falaram sobre isso, já tem algum tempo. E me chamaram, o Jairo me colocou lá, foi. Aí o Corontai me falou, não, eu já estou lá há muito tempo. Então, Roberto, você tem que seguir o Foro de Curitiba, porque, gente, eu estou lá tem muito tempo. Olha lá, a Ana tá falando pra gente fazer outro churrasco na casa dela. É o The Best. Obrigada, Ana. Beijo, amor. Gente, pessoal, obrigada, doutor Jacir, Roberto. Obrigado, Deus abençoe, abraço. E até amanhã, pessoal, às 5 horas, estaremos aqui conversando com o Marco Antônio Costa. Que pena, amanhã não vou poder assistir, não, que essa outra tá chegando em casa da cirurgia, mas... Pode deixar, a Débora assiste. Aqueles olhinhos verde lindo, a Débora vê. Aqui também, gente, eu vou deixar a live salva aqui, tá bom? Sim, vamos deixar a live salva. Quem perdeu o início, né, que pode estar indo e ver desde o início. E abração, obrigado, Deus abençoe. Obrigada, Deus abençoe vocês. Boa noite a todos. Estamos ansiosos esperando vocês, hein? Boa viagem, doutor Jacir. Obrigado. Obrigado. Tchau, Roberto. Até. Tchau, Roberto. Boa noite. Bye.